Saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor mais uma vez. Também queremos saudar os irmãos que nos acompanham pela internet. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Convidamos os irmãos para que abram a palavra de Deus em Isaías 1. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20. Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 20. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta para a exposição desse texto da Palavra de Deus. Isaías 1, de 18 a 20, diz assim a Palavra de Deus. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra, mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por este dia que é teu, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na tua casa, louvando o teu nome, adorando-te na beleza da tua santidade, tendo comunhão e confraternização com os irmãos, e especialmente, Senhor, tendo a tua palavra aberta, podendo lê-la, ouvi-la e, acima de tudo, aprender do Senhor. Ó Deus, pedimos que o Senhor, nessa hora, aquiete a nossa mente, o nosso coração, para que estejamos atentos à tua voz, para que aprendamos do Senhor, para que sejamos ensinados por Ele e que tenhamos o desejo também, e principalmente, de colocarmos em prática na nossa vida estes ensinamentos para a glória do Senhor. Ó Deus, ensina-nos, ajuda-nos, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que a Tua palavra cale profundo no nosso coração e que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti, em intimidade, em comunhão, em proximidade do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, que fale não eu, mas fale o Teu Santo Espírito através da minha vida. Que eu seja apenas um instrumento vivo, santo, dócil e agradável nas Tuas mãos para transmitir a Tua palavra. Nós oramos agradecidos e confiados em Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. O convite de Deus. Esse é o tema que eu quero falar com os irmãos nessa noite. O convite de Deus. Aliás, o meu convite é parecido com o tema que está na sua Bíblia aí, o tema em negrito sugerido pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Se a sua Bíblia for igual à minha, o título é O Convite da Graça. O tema que eu escolhi é o convite de Deus. Deus aqui está convidando o seu povo para um arrazoado, para conversar com Ele. E é interessante que nós recebemos vários convites na nossa vida. Você e eu estamos acostumados com os convites. Convite de festa, convite de aniversário, convite de noivado, de casamento. Recebemos convite para culto, para cerimônia, para batizado. Recebemos convites, os parentes convidam, por exemplo, quando alguém vai ser recebido aqui. Hoje tivemos o recebimento da nossa irmã Guaraci. Enfim, na nossa vida social, na nossa vida secular e na nossa vida eclesiástica, nós recebemos muitos convites, muitos e variados convites. No entanto, nenhum convite pode ser comparado com o convite que Deus faz para você e para mim. O convite de Deus é especial, o convite de Deus é diferenciado
E o convite de Deus tem um propósito, um plano específico, objetivo, visando um fim, visando o bem do seu povo. É por isso que, à luz desse texto, são apenas 3 versículos, Isaías 1, 18, 19 e 20, mas os irmãos vão perceber a profundidade que esse texto tem, as lições maravilhosas que apenas nesses 3 versículos podemos extrair da palavra de Deus. O convite de Deus. O texto que lemos fala desse convite, feito por Deus ao seu povo, ao povo de Israel no passado. O profeta Isaías foi chamado por Deus para exortar a nação ao arrependimento. E, irmão, se você ler o capítulo 1 de Isaías com atenção, você vai perceber que a situação era dramática, complicada, adversa. O povo vivia um momento muito ruim na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Eu queria voltar alguns versículos antes que nós chegássemos no 18, propriamente dito, só para que você entenda o drama que está acontecendo. Só para que você e eu saibamos o problema, o tamanho do problema que o povo estava vivendo. Por exemplo, nos versículos 1 a 9, falam do tempo da profecia e dos pecados que o povo de Israel estava cometendo. Se não vejamos, volte os seus olhos para o texto. O primeiro versículo do capítulo 1 diz: é o tempo da profecia, visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías, portanto, mostra o momento histórico, o tempo no qual ele estava inserido. Esses 4 reis, somando os reinados dos 4, nós temos pelo menos cerca de 106 anos de governo, entre Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Quem esteve aqui na quarta-feira passada, nós falamos lá em 2 Crônicas 33, nós estudamos sobre o filho de Ezequias e sobre o neto de Ezequias. Ezequias foi um rei bom, Ezequias foi aquele rei que adoeceu, mas que Deus deu aquela ordem para ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. Ele não pôs a casa dele em ordem, depois sobe ao trono seu filho, Manassés, que nós falamos na quarta-feira passada. Manassés reinou durante 55 anos, no final da sua vida, após fazer muitas coisas erradas, se arrepende. Ele morre e depois assume o trono o seu neto, o neto de Ezequias, Amon. Portanto, Ezequias é o pai de Manassés, o avô de Amon. Outra coisa que nos chama a atenção, nos versículos 2 e 3, Deus chama 2 testemunhas para mostrar a revolta do povo e a cegueira espiritual que eles estavam vivendo. Veja só, Deus evocando 2 testemunhas, versículo 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Veja que a situação é dramática e complicada. O profeta usa a figura do boi e a figura do jumento. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o seu possuidor, mas Israel não me conhece. Veja o nível de cegueira espiritual, o nível da vida espiritual em que Israel estava vivendo. Deus evoca os céus e a terra e toma-os por testemunha para mostrar o quadro em que eles viviam. Veja só, versículo 4, Deus mostra algumas atitudes pecaminosas do povo. Versículo 4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Chama-nos a atenção essa expressão, raça de malignos. É assim que Deus estava tratando o seu povo. Lá no Novo Testamento, João Batista se levanta e chama de algo parecido, lembra disso? Quando ele olha, João Batista chama de raça de víboras.
Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Lá nós temos raça de víboras. Aqui Deus está falando com o seu povo, raça de malignos, filhos corruptores. Não são os ímpios, é o seu povo, é Israel, são os descendentes de Judá, de Davi, raça de malignos. Eles estão doentes, Deus diz, versículo 6, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Eles estão doentes, totalmente doentes. Vai piorar a situação. E Deus diz que se não fosse a misericórdia de Deus, eles já teriam sido destruídos, versículo 9. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Você se lembra da história? Sodoma e Gomorra. O que aconteceu lá no passado, em Gênesis, no capítulo 19, quando Deus faz com que Ló saia apressadamente da cidade com as suas filhas, e Deus manda fogo do céu e consome as cidades de Sodoma e Gomorra. Deus disse, se não fosse a minha misericórdia, já teria acontecido com vocês, raça de malignos, filhos corruptores, vocês que estão doentes, se não fosse a minha misericórdia, vocês já estariam destruídos. Para piorar a situação, Deus compara os líderes, a liderança de Israel, com a cidade de Sodoma e Gomorra, versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. Irmãos, ser chamado ou ser comparado com alguém que morava em Sodoma e em Gomorra não é um elogio, convenhamos. Não é um elogio. Eles estão doentes, são raça de malignos, são filhos corruptores, e o texto vai se desenvolvendo até o versículo 17, a ponto de Deus dizer, olha, não tragam mais sacrifícios para cá. Deus diz assim, eu tenho uma proposta para fazer para vocês, fechem o templo, fechem a igreja. É melhor que não tenha mais culto, louvor e adoração, é melhor. Veja o versículo 12, me chama muita atenção. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Isso aqui é interessante, né? Às vezes o nosso corpo vem para a igreja, certo? A alma fica. Eu não sei se eu posso dizer vagando por aí. O nosso corpo vem, mas a nossa alma não. Não chegamos aqui na nossa totalidade, na nossa plenitude, estamos aqui sentados, o nosso corpo está aqui, mas a nossa atenção, a nossa preocupação, por vezes, não está aqui. E Deus faz essa pergunta, quando vocês vierem para cá, quem foi que disse que pisar aqui, estar de corpo presente é suficiente? Fechem o templo, fechem a igreja, as festas de vocês, a lua nova, as solenidades, eu as aborreço, versículo 14, que drama, que situação, filhos malignos, raça de malignos, filhos corruptores. É nesse contexto que Deus chama o seu povo, um contexto totalmente adverso, Deus o chama e disse, venham cá, vamos conversar. É o nosso texto aqui, o versículo 18, vinde pois. Esse pois é um resumo de tudo aquilo que está nos versículos 1 a 17, nesse quadro pintado de forma adversa, vinde pois. E é justamente aqui que Deus vai ensinar o seu povo, nesse convite, o convite de Deus. E eu enxergo aqui nesse texto 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite acerca do convite de Deus. 3 lições. A primeira, o convite de Deus é feito aos pecadores. Se não vejamos versículo 18, o convite de Deus é feito aos pecadores. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Aqui, Deus mostra a situação de pecado do povo em que eles se encontravam, mas mesmo assim, Deus está disposto a conversar com eles. Vinde, pois, e arrazoemos. Diante de tudo que nós falamos,
Deus chama o seu povo para pensar, para refletir, para ver como é que estava a sua vida. E veja, o texto diz, vinde, pois, e arrazoemos. Uma vez, eu estava na igreja, e alguém estava na frente lá, liderando o trabalho, e ele leu esse texto. Ele leu esse texto aqui, vinde, pois, e arrazoemos. Ele leu, e depois ele foi explicar para a igreja. Eu falei, agora vai. E aí ele olha para a igreja e diz, ele olha para a igreja e faz uma pergunta. Preste atenção, você que me ouve. Quem você tem arrasado? Não, ele não entendeu o texto. O texto não fala disso. É por isso que isso só fortalece minha teoria. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Arrasar é diferente de arrazoar. E aí eu estava quieto, permaneci, mas eu estava na cadeira lá me remexendo. Porque ele virou e disse, quem você tem arrasado? Não é isso, não é arrasar, é arrazoar. Arrazoar significa chamar para uma conversa, para uma reflexão. Não é que você tenha arrasado ninguém. Agora, por que Deus quer conversar com o seu povo? E a resposta é muito clara. A resposta é por causa dos seus pecados. Nós já descrevemos dos versículos 1 a 17 a situação degradante do povo, raça de malignos, filhos corruptores, líderes que são comparados com a cidade de Sodoma e Gomorra, na qual desceu fogo do céu para destruir. Deus diz, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata. A escarlata é um tecido vermelho que lembra sangue. Ainda que vocês estejam vermelhos como a escarlata, eu vou tornar vocês, ou ainda como vocês sejam vermelhos como o carmesim, eu vou transformar vocês e deixá-los branco como a neve. Nós estamos no inverno e a gente sabe muito bem, não aqui, né? No sul do país, a gente vê na televisão e a gente vê a neve muito bonita, diga-se de passagem, longe de mim, certo? Na televisão é bonito, as pessoas fazem aqueles bonequinhos, joga no outro, tal. Eu não tenho vontade nenhuma de conhecer essas cidades frias aí, deixa o frio por aí. Mas a ideia é que é bem branquinho. Nós até cantamos, né? Alvo mais que a neve. Deus está dizendo, venham conversar comigo, porque mesmo que vocês estejam manchados, que a vida de vocês esteja cheia de pecados, venham conversar, vamos arrazoar, conversar, discutir, eu vou deixar vocês brancos, alvos como a neve. Nós também cantamos, o sangue de Jesus me lavou. É o sangue de Jesus quem nos transforma, quem nos limpa, quem nos deixa em condições mais alvos do que a neve, como aquele cordeiro branquinho lá do Antigo Testamento. É um cordeiro, um ano, macho, branco, sem defeito, refletindo a perfeição. Ainda que vocês estejam carregados de pecados, venham, vamos arrazoar, vamos conversar. Nós lemos na liturgia, o presbítero Moacir leu, aqui no Antigo Testamento nós temos o convite de Deus. Lá no Novo Testamento nós temos o convite de Jesus. Mateus 11, de 28 a 30. Quando Jesus faz aquele convite para aqueles que estavam cansados. Mateus 11, 28 e 29, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se você está cansado, venha até Jesus, vinde a mim, venham a mim, eu sou manso e humilde de coração. E diga-se de passagem, esse cansaço não é físico, porque cansaço físico é o menor dos cansaços. O cansaço emocional, o cansaço espiritual, o cansaço de uma vida sem Deus, venham a mim, é o que Deus está dizendo, olha, venham, vamos arrazoar, vamos conversar, vocês se tornarão brancos como a neve. Deus faz esse convite para nós, e Ele continua chamando pecadores, porque este que vos fala é pecador. Vocês que me ouvem também são pecadores, e Deus continua chamando pecadores.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam uma escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Jesus tem poder e autoridade para fazer isso. Nós também cantamos, eu escolhi estrategicamente o hino 201, manso e suave. É esse Jesus que nos oferece este convite extraordinário. Segunda lição, o convite de Deus nos ensina, em segundo lugar, que ele exige uma resposta positiva. Quando Deus te convida, ou quando ele convida a mim, ele exige uma resposta positiva. Veja aí, versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, ele fala que o povo deveria responder positivamente, afirmativamente ao convite. Sim, o convite foi feito, foi lançado, e ele exige uma resposta positiva. Se quiserdes e me ouvirdes. Nós temos aqui essa partícula condicional, se. Irmãos, eu nunca vi uma palavra tão pequena, porém tão difícil de ser praticada. Se. Apenas duas letras, S-E, se. Se vocês quiserem. Se eles obedecessem ao convite de Deus, eles comeriam o melhor da terra. Seriam abençoados por Deus, e veja, Deus acabara de chamá-los de raça de malignos, filhos corruptores, comparou a liderança de Israel com o povo de Sodoma e Gomorra. No entanto, ele diz assim, se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Uma coisa precisa ser dita aqui, esse texto não está falando de livre-arbítrio, porque às vezes o versículo 19 é confundido, está vendo aí, ó, uma posição, uma referência positiva ao livre-arbítrio no versículo 19. Se você quiser, se você vier, se você quiser em algum momento, o texto não está falando de livre-arbítrio. Livre-arbítrio, abre parênteses aqui, a melhor definição que eu já ouvi é capacidade de agir contrário à sua natureza. O homem, sendo bom, ele poderia ser mau. É o caso de Adão e Eva. Eles tinham livre-arbítrio, nós não. Agora, o homem, sendo mau, ele não consegue fazer o caminho inverso e tornar-se bom, a menos que Deus o torne alvo como a neve. Portanto, o texto não está defendendo o livre-arbítrio, afinal de contas, Deus estava tratando e falando com o seu próprio povo. Mas o convite de Deus exige que você e eu respondamos positivamente, afirmativamente, que digamos, sim, Senhor, sim, eu quero, sim, eu vou te ouvir. Na verdade, o que nós temos aqui, irmãos, no versículo 19, é apenas uma lembrança. É uma lembrança daquilo que Deus já havia ensinado nas páginas do próprio Antigo Testamento. Essa ideia de comer o melhor da terra é uma promessa lá da Torá, do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá em Deuteronômio capítulo 28, Moisés chama o povo e o exortam. Deuteronômio 28, 4, Moisés escreveu o seguinte: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Veja, bendito o fruto do teu ventre. Aliás, diga-se de passagem, é bom que se diga, que Deuteronômio 28 é um capítulo grande. Você deve se lembrar dele, fala aquele capítulo que fala das bênçãos decorrentes da obediência e das maldições decorrentes da desobediência. São 68 versículos, se não me falha a memória, e o texto traz as bênçãos e, por outro lado, traz as maldições do pacto, as maldições da aliança. E até o versículo 15, mais ou menos, traz as bênçãos. E do versículo 16 em diante, traz as maldições. Eu não contei exatamente, mas veja, pasmem, se tiver 10 bênçãos lá, tem 30 maldições. Eu triplo, a mais. Se tiver 10 bênçãos, tem 30 maldições.
Uma delas está lá no versículo 4, que nós lemos agora: bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Eu ouso dizer que Deuteronômio 28 seja o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Leia Levítico 26 e Deuteronômio 28, que você vai perceber que é provavelmente o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Se você continuar lendo 29, 30 e depois ir para Josué, Juízes, e se você chegar lá em Malaquias, no capítulo 4, o que nós temos em Malaquias, fechando as cortinas do Antigo Testamento, em Malaquias 4, é porque é o Malaquias dizendo: voltem para Deuteronômio 28, obedeçam a lei, a Torá, os mandamentos de Deus. Deuteronômio 28 é um desenvolvimento, tudo o que vai acontecer depois de Deuteronômio 28 até Malaquias 4, é para ver se o povo vai ser abençoado ou se o povo será amaldiçoado. Se tiver 10 bênçãos lá, tem 30 maldições. E Deus está dizendo o seguinte aqui: se vocês quiserem, e se vocês me ouvirem, comereis o melhor desta terra. Mas não é simplesmente, é diferente, ouvir e escutar são coisas diferentes, não é verdade? Você escuta um barulho, mas você pode ouvir e colocar aquilo no coração. É por isso que lá no Salmo 119, versículo 11, você lê: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Esse que fez essa opção do Salmo 119, 11, ele não só escutou, ele ouviu, colocou no coração, guardou lá no lugar certo que deveria estar. Portanto, o texto vai dizer, Deus está dizendo, vocês precisam responder afirmativamente, positivamente o convite. Quando Deus nos convida, irmãos, Ele exige uma resposta positiva. Ele quer que nós digamos sim. Sim, Senhor, eu quero. Sim, Senhor, eu vou te ouvir. Eu vou seguir os teus mandamentos. Com essa condição, o texto diz, comereis o melhor desta terra. Tem até uma música, né? Vocês devem conhecê-la. Acho que é Nani Azevedo canta essa música, falando que bendito serei, bendito seria o nome da música. Será bendito o fruto do ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, as crias das vacas e das ovelhas. Porque quando Deus nos convida, Ele exige ou Ele requer uma resposta positiva, se quiserdes e me ouvirdes. Terceira e última lição. O convite de Deus, nós vimos em primeiro lugar, é feito aos pecadores. Em segundo lugar, o convite de Deus exige uma resposta positiva. E finalmente, Isaías vai ensinar que o convite de Deus traz consequência para quem o rejeita. O convite de Deus traz consequência para quem o rejeita. Se não, vejamos, volte os seus olhos para o texto no versículo 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Finalmente, Isaías mostra a consequência do povo de Israel, nas palavras de Deus, em rejeitar este convite. Mas, as partículas lá adversativas da língua, as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Toda vez que você encontrar uma dessas 5 conjunções adversativas, um mas, um porém, um contudo, significa que se você não fizer o que foi proposto anteriormente, haverá consequências. O texto diz que Deus trará consequência para quem rejeita o convite de Deus. Se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Eu preciso voltar outra vez para Deuteronômio 28. Lembra dele? Deuteronômio 28, provavelmente o capítulo mais importante do Antigo Testamento. Porque ele propõe a bênção e a maldição. Ele propõe uma vida com Deus e uma vida sem Deus. E a partir do versículo 16, eu posso estar enganado um ou outro versículo aí, até o final, são as maldições. As maldições para quem rejeita o convite de Deus,
oferecido gratuitamente a um povo que é chamado de raça de malignos, filhos corruptores, liderança comparada com Sodoma e Gomorra, se rejeitar, haverá consequência. Irmãos, é trágico. Leia com atenção Deuteronômio 28, e você vai ver, num capítulo só, o resumo de tudo o que vai acontecer no restante do Antigo Testamento. Moisés diz lá em Deuteronômio 28, se vocês não obedecerem, eu vou tirar vocês da terra prometida. Se vocês não obedecerem, eu vou trazer um povo, uma nação de uma língua estranha que não me conhece. Vocês serão arrancados daqui, levados como cativos para uma outra terra, uma outra nação. Vocês vão ser mortos à espada. Se vocês não me obedecerem, os filhos de vocês serão mortos. E haverá uma fome tão grande que dentro mesmo da cidade vocês vão comer seus próprios filhos. Haverá canibalismo. Aí você fala, não é possível, eu nunca li então Deuteronômio 28, está lá. Deuteronômio 28 aponta para nós um quadro antecipado do que vai acontecer em todo o restante do Antigo Testamento. Aí você fala, não, essa parte eu pulei aí, eu não devo ter lido isso. Deuteronômio 28 falando de canibalismo. Leia Jeremias ou leia Lamentações de Jeremias, que Lamentações de Jeremias ele denuncia isso. O profeta Jeremias vê um quadro de duas mães, de duas mulheres que uma matou o filho da outra e no outro dia vai ser teu filho. Trágico. Tudo que é predito em Deuteronômio 28, profeta após profeta vai acontecer, eles vão falando e Jeremias foi testemunha ocular das desgraças que aconteceram. O quadro é pintado em Deuteronômio e ele se desenvolve até Malaquias 4, porque Deus está dizendo, se vocês não ouvirem o meu convite, haverá consequências para quem o rejeita. Que consequência ou que instrumento é usado aqui? O texto fala da espada. A espada era uma das formas de punição ao povo de Deus. A espada era o instrumento pelo qual o inimigo vinha, matava os israelitas, o povo de Deus. A espada. A espada é instrumento de Deus, do juízo de Deus. Se você ler o livro do Apocalipse, por exemplo, você vai ver que da boca de Jesus, você já deve ter lido isso, da boca de Jesus sai uma grande espada. De repente, já pensou, Jesus não guarda a espada na bainha, né? Que estranho, né? O que seria o local mais adequado. O texto diz que ele guarda aqui, e ele sai da sua boca, claro que a gente não deve entender isso literalmente, mas o texto está dizendo que sai da boca de Jesus uma grande espada. E veja, irmãos, espada não é para dar palmatória, tudo bem? Acho que todo mundo concorda comigo. A espada é para trazer punição. Aquela espada que sai da boca de Jesus, lá no livro do Apocalipse, é uma espada que vem para destruir os inimigos. Ele tem uma grande espada. O apóstolo Paulo vai usar a figura da espada lá no Novo Testamento. Em Romanos 13, falando das autoridades, Paulo diz assim, você deve temer a autoridade. As autoridades foram constituídas por Deus. Deus colocou um instrumento na mão delas para inibir a maldade humana, a maldade das pessoas. Que instrumento é esse? Leia lá, Romanos 13, é uma espada. A espada como um instrumento de Deus para disciplinar o seu povo. Eu falei de Deuteronômio 28, deixa eu ler um versículo só, o 25. Deuteronômio 28, 25 diz, falando das maldições, o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles. E serás motivo de horror para todos os reinos da terra, porque a boca do Senhor, no caso aqui, né, o texto, o versículo, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, uma coisa é eu falar, certo? Outra coisa é Deus falar. O texto se encerra no versículo dizendo, porque a boca do Senhor o disse. Irmão, se Deus está dizendo, é bom acreditar.
olha, eu vou trazer, se vocês se recusarem, se vocês forem rebeldes, vou devorar vocês à espada, porque a boca do Senhor o disse. Eu posso dizer, me enganar, errar, estar equivocado, mas Deus não. Se Deus disse, se saiu da boca do Senhor, é preciso que nós coloquemos a barba de molho. Fiquemos atentos. Eu posso dizer, posso falhar, mas Deus não. E a palavra de Deus fala sobre essa questão de Deus dizer ou Deus falar. Números 23, 19, é aquele texto que fala sobre Balaão. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmãos, pasmem. Quem disse isso foi Balaão. Lembra do Balaão? O grande Balaão. A Bíblia gasta 4 capítulos para falar de Balaão. Aliás, eu sempre falo que quando eu for pregar lá em Balaão, lá naquele texto lá de Números, eu já tenho o tema já. Já estou me preparando, já tenho o tema. O tema, não sei se vocês vão gostar, mas o tema lá é o seguinte, vamos ver se vocês concordam comigo. O meu tema lá em Números 23 seria a jumenta e o jumento. Entenderam? A jumenta e o jumento é o meu tema. Deixa eu explicar, claro, né? A jumenta, quem é? É a jumenta. É o animal. E o jumento? É o profeta. É Balaão. Então esse é o tema mais adaptado lá. 4 capítulos falando do Balaão. A jumenta e o jumento. Pois a jumenta vem, fala com ele, exorta. Está vendo aí? Não, um anjo aí. Deus está afunilando o caminho, diminuindo. Daqui a pouco o Balaão está conversando com ele lá. E imagina a cena. Imagina a cena. A jumenta diz assim, fala para mim, quando foi na vida que eu neguei uma carona para você? Imagina a cena. Quando foi que eu neguei meus lombos para você subir aqui? A jumenta precisa falar, precisa ensinar o profeta, então é a jumenta e o jumento. Mas aqui, pasmem, o Balaão foi quem falou isso aqui. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Isso faz coro com Isaías 1:20, porque a boca do Senhor o disse. Se Deus disse, está dizido, está dito. Se Deus disse, está dito, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, a lição para nós aqui é clara. Você e eu não podemos ser rebeldes ao Senhor, nem menosprezar o convite dele, porque a disciplina vem. Não é por espada, mas Deus tem outros métodos, outras formas de nos disciplinar. Deus detesta e aborrece a rebeldia. Não devemos ser rebeldes ao Senhor para não sermos disciplinados por Ele. A Bíblia é muito clara e enfática dizendo que Deus jamais inocenta o culpado. Culpado para Deus é culpado. É o profeta Naum quem vai dizer que Deus jamais inocenta o culpado. Portanto, eu queria deixar essa palavra para nós nessa noite, essa exortação para você. O convite de Deus. Deus continua convidando pessoas. Deus continua convidando pecadores, como eu, como você, como nós. E ainda que os nossos pecados sejam grandes, sejam vermelhos, como a escarlata, Ele quer chamar você. Ele quer arrazoar com você. Ele quer conversar com você. E por meio dos méritos de Jesus Cristo, tornarmos-nos alvo mais que a neve. O convite de Jesus é feito aos pecadores. O convite de Jesus exige uma resposta positiva. O convite de Jesus traz consequência para quem o rejeita. A minha palavra nessa noite é para que ouçamos o convite de Jesus. Digamos sim e vivamos debaixo da sua maravilhosa graça. Que Deus nos abençoe. Amém.